3 tipos de pessoa que você precisa se afastar hoje. Você precisa se afastar daquela pessoa que quando você mais precisou, ela simplesmente ficou apática da sua dor. Ela é aquela amiga que, ou aquele amigo, ou aquele parente, que sabe que você precisava contar com aquela pessoa. Mas ele faz vista grossa, finge que você não precisa. Mas quando ele precisa, adivinha qual é o primeiro nome que aparece? Segunda pessoa, o tipo de pessoa que você precisa se afastar. É aquele que eu tava aqui, né? É aquela pessoa que ela tem uma síndrome narcisista nela. Que você não pode fazer amizades novas, que você não pode crescer na vida, que você não pode fazer uma viagem, que você não pode dar nenhum indício de que está evoluindo, porque isso machuca o ego desta pessoinha. E aí, essa pessoinha vai usar tudo isso para te diminuir, para diminuir aquilo que você está fazendo, para te desmerecer, tá? Então, essa pessoa, ela precisa sair da sua vida, urgentemente, porque você vai estar sempre duvidando da sua capacidade, claro. As pessoas que estão ao seu redor, que tem esse comportamento, jamais vão validar que o que você está fazendo é relevante. Então, quando você sai desse ciclo, aí você tem uma noção maior. Porque você vai começar a enxergar o que você está fazendo. Quando você não sair de perto, você vai sempre achar que o que você faz não é o suficiente. Você vai estar sempre achando que tem que fazer mais. Porque no momento que você não fizer, você vai achar, ou no dia que você fizer menos, você vai achar que não foi bom o suficiente. Então, é uma cobrança muito grande para estar perto de pessoas assim que não fazem nada com a própria vida e ainda acham muito o que você está fazendo. Sabe aquele comentário que diz assim, porque fulano depois que fez isso e aquilo outro, tá se achando. Essas pessoas que têm esses comentários, você precisa cair fora também, porque não tem futuro. Não tem futuro. Essas pessoas, elas não têm compromisso com o seu propósito. Mas é só pro churrasco. É só pro oba-oba. Continuo dizendo. Cuidado com o que você escuta dessas pessoas, para não tornar uma raiz dentro de você. Terceiro tipo de pessoa que você tem que se afastar. É o oportunista. Como é o oportunista? A pessoa sempre teve de alguma forma ali na sua vida, mas nunca demonstrou muito interesse de fazer parte dela, né? E aí, de repente, algumas coisas começam a acontecer, e aí, essa pessoa começa a querer se aproximar de você. Como se vocês sempre fossem BFF, sabe? Cuidado com essas pessoas. Então eu não vou deixar ninguém se aproximar de mim. Claro que vai. Eu não tô falando de ninguém que já não esteja na sua vida. Eu não tô falando de ninguém que tá chegando agora. Eu tô falando de pessoas que já existem, que já estão lá, que já estão ocupando lugares. Sabe, às vezes a gente faz umas orações pra Deus e a gente não se toca que Deus já respondeu essas orações, porque a gente insiste em querer andar com aquilo que o Senhor já tirou de nós. Insiste em querer falar, viver propósitos, projetos que o Senhor já disse, acabou esse projeto, não existe mais. Eu tenho algo novo pra você. Tenho coisas novas pra você. E aí, meu irmão, você precisa se tocar. Em contrapartida, né, precisamos ser justos. 3 tipos de pessoas que você deve manter pertinho de você. A primeira delas é a mais importante também. As pessoas que falam a verdade pra você. As pessoas que não se intimidam se você vai se estressar, se você vai achar ruim, sabe? Porque elas estão falando a verdade, não. Elas vão te dizer porque elas te amam, não para te humilhar, não para te diminuir, mas para que você não perca o foco. Para que você não trilhe um caminho que depois essas mesmas pessoas vão ter que te resgatar daquele lugar, entendeu? Então elas se precavêm. E elas já dizem, olha amiga, não vai para esse caminho não. Esse caminho aí é de morte, não vai por ele não. Então as pessoas que falam a verdade, que têm coragem, não se intimidam, mesmo que você seja um colérico, mas elas não se intimidam. Elas são pessoas assim que estão contigo e não abrem. Esse tipo de pessoa você precisa manter por perto.
O segundo tipo de pessoa que você precisa manter por perto são as pessoas que acreditam em você. Eu tenho um lema comigo que é assim: a gente não se deve deixar levar pelos aplausos nem pelas críticas, mas a gente precisa ter pessoas que perto de nós que acreditam. E a gente também ser essa pessoa na vida dessas pessoas, de acreditar no propósito delas, de impulsionar essas pessoas, porque o mundo já é tão desgastante, as pessoas já são tão... a sociedade já é tão adoecida, que a gente precisa formar um núcleo de rede de apoio onde a gente mutuamente se apoia e cresce junto. Esse é um dos emblemas da qual eu vivo. Eu vivo tanto isso que eu tenho um grupo no WhatsApp chamado Comunidade de Crescimento, onde a gente literalmente impulsiona umas às outras o projeto, os sonhos, e principalmente nós criamos um núcleo tão poderoso lá dentro da comunidade que nós, além de termos um encontro semanal de leitura do livro, e isso é um impulsionador intelectual fantástico, a gente tem encontros mensais. Eu trago uma pessoa de fora ou levanto alguém de dentro para dar uma palestra naquele mês. É um encontro de palestra por mês. Uma palestra por mês. Isso é princípio. É criar um ambiente, uma atmosfera de crescimento. O terceiro tipo de pessoa que você tem que manter perto de você: aquelas que você consegue ser você mesmo. Sabe? Eu sou uma pessoa muito focada no que eu faço. Eu sou focada na psicanálise, eu sou focada no meu trabalho, eu sou focada mesmo. Quem me conhece sabe que eu não durmo no ponto nesse sentido. Mas, eu gosto muito da comédia, da brincadeira, da leveza. Mas não é sempre que eu vou conseguir, né, fazer isso e tudo. Então, ter pessoas com quais eu consigo ser essa pessoa que não pensa muito, e que brinca, e que ri, e que tem aquele momento ali de leveza, pra mim é o melhor dos mundos. Por quê? Porque eu consigo ser eu mesma para aquelas pessoas, e eu não sou julgada por ser quem eu sou, e eu também não as julgo por ser quem elas são. Então, isso traz aquela leveza, traz aquela alegria, né? Traz aquele brilho no olhar. Porque eu sou sanguíneo, então o sanguíneo, ele é um ser sociável, e ele precisa da leveza, do riso, dessas coisinhas para ser ele mesmo. Sem isso, ele vai se tornar uma pessoa ranzinza. Olha, não tem coisa mais triste que uma pessoa que tem a essência da alegria ser uma pessoa ranzinza, mal-humorada, amargurada. Então, ter pessoas com que você pode ser você mesma, sem ser julgada por isso, é fantástico, é maravilhoso. Então eu já quero recapitular com você. Tem vários tipos de pessoas, né? Mas eu fechei aqui em 3 tipos de pessoas para você se afastar e 3 tipos de pessoas para você andar junto. E eu tô pronta agora para atender. E eu espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Já deixa seu comentário, seu like.